Estados Unidos da América, o país mais poderoso do planeta, que desde o início do século XX detém a maior economia do mundo e construiu um dos impérios mais impressionantes que a humanidade já viu, servindo de base para a economia mundial nos séculos 20 e 21. E diferente de outras potências globais, que usavam as colônias para extrair riquezas naturais que não possuíam em suas terras, os Estados Unidos têm riquezas naturais em seu próprio território. E sendo a maior economia do mundo, não surpreende a população desfrutar de uma alta renda, com 25% dos bilionários do mundo morando no país, e sua população detém uma das maiores rendas per capita do planeta, com 65 mil dólares para cada habitante, além de possuir alta qualidade de vida, com altos índices de liberdade, expectativa de vida, e é o único país do mundo com mais armas do que habitantes. Além disso, é uma das nações mais diversas do planeta, atraindo imigrantes dispostos a viver o sonho americano, sendo o quarto maior país do mundo em termos de área geográfica e o terceiro mais populoso, com 331 milhões de habitantes, apenas atrás da Índia e da China. Mas isso não é o suficiente para explicar o sucesso americano, e nesse vídeo vamos entender como os Estados Unidos saíram de uma colônia britânica para se tornar a maior superpotência global e influenciar praticamente o mundo inteiro culturalmente com a sua política. Para isso, é necessário expor que parte do sucesso americano se deve muito à estabilidade política do país, que desde sua independência em 1776 e a Constituição de 1789 tem a mais antiga democracia do mundo, com mais de 232 anos, que por mais que não seja perfeita, ajudou no processo de credibilidade e desenvolvimento de instituições bem estabelecidas, que se manteve intacta passando por uma guerra civil, assassinatos de presidente e crises políticas. Mas para podermos explicar melhor a chave de mudança da história dos Estados Unidos, temos que começar após a sua guerra civil, entre o norte industrial e o sul escravista, quando naquela época o país ainda era relativamente rural, mas já desfrutava de uma certa prosperidade por ter uma crescente indústria e ser o maior exportador de algodão para a Europa no contexto da Revolução Industrial, representando 50% das exportações americanas, além de ser importante internamente para a indústria de fios de algodão e têxteis. E esses fatores ajudaram a sedimentar a posição dos Estados Unidos no comércio global, facilitando a tomada de empréstimos internacionais. E com o fim da Guerra Civil e, consequentemente, da escravidão, o país foi unido e começou um processo de mudança para sua economia, que com o declínio da agricultura, mergulhou em um período de rápido desenvolvimento, com inovações e mudanças que levariam à segunda Revolução Industrial e serviriam de base para a indústria moderna americana. Além disso, descobertas de reservas de carvão, ouro e petróleo ajudaram e muito no desenvolvimento dos Estados Unidos, mas não foram os únicos responsáveis, pois as diversas invenções da época, como telefone, máquina de escrever, luz elétrica, carros e aviões, ajudaram a expandir e solidificar as indústrias no país. E essa época, que também ficou conhecida como a Era Dourada, foi também a Era dos Magnatas, com principalmente 6 deles construindo impérios em diversos setores e sendo responsáveis pelo início do protagonismo dos Estados Unidos, com Henry Ford na área de automóveis, J.P. Morgan na área de finanças, Cornelius Vanderbilt e Jay Gould na área de ferrovias, Andrew Carnegie com a indústria de aço e John Rockefeller com o petróleo. E esse processo foi extremamente benéfico para a economia americana, pois apesar de acentuar a desigualdade, o país utilizou suas riquezas e tamanho de maneira a criar mais e mais riquezas, com a criação de diversos produtos, crescente indústria e investimentos em infraestrutura, atraindo muitos imigrantes com a esperança de um futuro melhor. E nesse contexto, o país tornou-se produtivo e a maior economia do mundo no final do século XIX. No entanto, o período de guerras trouxe uma mudança no cenário político mundial, pois a destruição econômica da Europa solidificou a ascensão financeira dos Estados Unidos, além do país não ter sofrido com batalhas em seu território, o que evitou gastos em reparações de infraestruturas que os países europeus precisaram passar, e mesmo com o país evitando entrar em ambas as guerras mundiais, inevitavelmente acabou sendo necessário ingressar nelas. Além disso, o início da Segunda Guerra Mundial trouxe uma demanda gigantesca por armas e veículos de guerra, que fez os Estados Unidos chegar ao pleno emprego, ou seja, as pessoas que buscam emprego encontram em pouco tempo e com pouco esforço. E esse período entre guerras
foi importante para os Estados Unidos aumentar sua influência global, com o país provendo armas, veículos de guerra e outros suprimentos para as nações envolvidas, e posteriormente, com os bancos americanos servindo de credores para a recuperação da infraestrutura e da economia europeia. E essa consolidação de poder e influência dos Estados Unidos pode ser entendida se olharmos para números simples. O estado da Califórnia, por exemplo, tem um PIB de aproximadamente 3 trilhões de dólares, que caso fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo, à frente de diversos países desenvolvidos, como a Inglaterra, França e a Itália. Outros dois estados, como Texas e Nova York, também estariam entre as 10 maiores economias do mundo. Militarmente, os Estados Unidos têm disparado os maiores gastos do mundo, com mais de 700 bilhões de dólares destinados anualmente para esse setor. E esse gasto é um dos responsáveis pelo aumento expressivo da dívida pública americana, que desde 2000 aumentou em cerca de 500% e hoje se encontra em 27 trilhões de dólares, ou seja, 129% do PIB do país. Mas esse não é o único fator, pois diferente do que aconteceu na Grécia, onde a taxa de juros disparou devido à falta de credibilidade e confiança no governo, nos Estados Unidos, devido ao poder econômico e à credibilidade do país, os compradores de título do Tesouro confiam que vão ser pagos, e com isso, as taxas de juros se mantêm baixas. Além disso, o governo federal tem tido déficits constantes com a Previdência Social, pegando dinheiro emprestado do fundo e também com gastos na saúde. Com a população mundial ficando mais velha, os Estados Unidos é o país que mais gasta com saúde per capita entre os países desenvolvidos, com quase 11 mil dólares por cidadão, um valor 42% maior do que o segundo colocado, a Suíça. E essa dívida pode aumentar ainda mais no curto prazo, pois com o recente pacote de mais de 2 trilhões de dólares do presidente Joe Biden para recuperar a economia pós-pandemia, com investimentos em infraestrutura, carros elétricos e casas sustentáveis, além da acelerada vacinação em massa, a economia americana deve se recuperar rapidamente, pois o gasto público a curto prazo em diversas áreas como construção civil, saúde e defesa mantém a criação de empregos, que, consequentemente, leva essas pessoas empregadas a continuarem consumindo e estimulando a economia do país, mesmo que isso signifique um aumento considerável nos impostos e da dívida pública a curto prazo. Essa prosperidade econômica e a globalização ajudaram no processo de espalhar a cultura americana ao redor do mundo, principalmente com a indústria cultural, que gera cerca de 800 bilhões de dólares anualmente, sendo superior ao PIB de países como Suíça e Suécia. Além de empresas americanas que se espalharam ao redor do mundo, como a Coca-Cola, as franquias de fast food como McDonald's e KFC, as empresas de tecnologia como Apple e Google e o setor de varejo como Walmart e a Amazon. Não surpreendentemente, das 500 maiores empresas do mundo, 121 são norte-americanas, o que prova que a diversificação é um fator essencial para a sua economia, pois o país apresenta grandes empresas em diversos setores, como tecnologias, finanças, telecomunicações e mineração. E essa influência e sensação dos Estados Unidos ser o país da inovação e do progresso tornou o mercado americano o maior e mais influente mercado consumidor do mundo, o que fez diversas empresas europeias e asiáticas lutarem para conquistar esse mercado e, consequentemente, influenciar o mundo. Contudo, desde os anos 70, as empresas norte-americanas começaram a instaurar suas produções em países emergentes, com mão de obra mais barata, como a China, Vietnã e o México. E esse fator tem sido motivo de debate dentro do país, principalmente com a escalada chinesa se tornando uma potência global no século XXI, e com ambos os países mantendo comércio entre si, mas sem confiança, divergindo em diversas posições políticas e segurança nacional, com acusações de espionagem, desvalorização do yuan para tornar as exportações mais baratas e passar por cima de medidas protecionistas do governo americano, além de projeções que estimam que até 2032 a China se tornará a maior economia do mundo, o que acirra ainda mais a competição entre os dois países. Com isso, já há quem diga que esse relacionamento conturbado com a China será a nova Guerra Fria, sendo ainda mais acentuada com a guerra comercial iniciada em 2018, com os Estados Unidos decidindo estipular tarifas de mais de 550 bilhões de dólares a produtos chineses, para tentar reverter a balança comercial negativa em mais de 400 bilhões de dólares anuais com a China, que fizeram o mesmo com os produtos americanos.
E essas sanções comerciais levaram a prejudicar ambas as economias, com o setor de agricultura norte-americano sofrendo um forte impacto, com as exportações nesse setor para a China caindo mais de 60% entre 2017 e 2018, principalmente com a queda nas exportações de soja, trigo e milho. E mesmo após as diversas tentativas de acordos para acabar com essa guerra, e com a mudança de presidente dos Estados Unidos, essa situação parece ainda longe de acabar. Portanto, os Estados Unidos vão continuar sendo por muitos anos o protagonista da economia global, só que agora, tendo a China como seu rival, assim como teve politicamente a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial e economicamente o Japão, que nos anos 80 tinham previsões que iriam superar a economia americana, que acabou nunca se concretizando. Sendo assim, é necessário que os diferentes lados políticos do país cheguem a um consenso em relação a essa crescente dívida pública e a retomada econômica, pois uns acreditam nos aumentos de impostos como solução e outros em manter os impostos baixos para estimular o empreendedorismo e os investimentos. Independente das opiniões, esse consenso precisa existir para os Estados Unidos continuar crescendo e mantendo a credibilidade que permitiu o país a se tornar a maior economia do mundo, pois os meios os americanos sabem como ninguém, já que construíram talvez o maior império que a humanidade já viu e que influenciam a maior parte dos países ao redor do mundo, seja com seus conceitos de democracia e instituições estabelecidas ou com as suas empresas dos mais diversos setores que se destacam mundialmente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.